Salve, salve, primeirão, professor Alex, Geografia, aula 3. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da unidade 3, Brasil, Orientação e Localização no Espaço. E nessa aula nós finalizaremos a unidade 3 e também a nossa apostila 1. Falaremos nessa aula sobre fusos horários, um breve histórico dos fusos horários, assim como os fusos horários no Brasil. Bora? Aqui não, sua sirigaita! Então, ajustando aqui a nossa apostila, na página 54, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu inicio essa aula com a seguinte pergunta: como era feita a contagem, a conferência ou a marcação das horas antigamente? Vejam, antes do fim do século XIX, quando se definiu o horário do meridiano de Greenwich como referência para a padronização mundial da marcação das horas, a população de determinada localidade ajustava os ponteiros dos seus relógios pelas baladas do sino da torre da igreja local. O horário dessa localidade, por sua vez, era definido pela passagem do Sol por um ponto de referência, normalmente a posição central da cidade. Tal posição do Sol, quando o Sol atingia esse determinado local, em seu movimento aparente, indicava, portanto, o meio-dia. Esse sistema de referência era conhecido como hora local. Pois bem, as grandes transformações ocorridas no mundo contemporâneo, como o crescimento do comércio mundial e da consequente circulação de mercadorias, valores, pessoas, a difusão e a aceleração da velocidade dos meios de transportes e a implantação de sistemas de comunicações, exigiu um novo contexto, uma nova realidade para o estabelecimento de um uso convencional e mundial, global, das horas. Era uma necessidade de padronizar a marcação das horas. E por que dessa necessidade? No sistema utilizado historicamente anterior, como eu disse, da chamada hora local, esse sistema, na prática, apresentava um defeito. E que defeito era esse? O fato de ser absolutamente local. Por quê? Poucos quilômetros para leste ou para oeste daquele determinado local já haveria uma diferença de horas. E para atender, então, um novo contexto econômico, das telecomunicações, das integrações entre os diferentes lugares, eu diria até por características da própria globalização, foi necessária a implantação de um sistema padronizado. E como isso aconteceu? Bem, isso aconteceu a partir da Conferência de Washington, realizada em 1884, na cidade de Washington, nos Estados Unidos, onde os participantes dessa conferência definiram um sistema universal, padronizado para a marcação das horas. A hora oficial de referência passou a ser medida pelo meridiano de Greenwich, o GMT, ou hora média de Greenwich, ou ainda UTC, traduzindo tempo universal coordenado. Vamos entender a dinâmica
desse sistema padronizado, ok? Que é o que veremos aqui na sequência, inclusive observando essas imagens. Pergunta: como foi realizado esse cálculo para definir esse sistema padronizado? Simples. A Terra leva aproximadamente 24 horas para realizar o seu movimento de rotação, ou seja, um giro de 360 graus. Ao dividirmos esses 360 graus pelo tempo de duração do movimento, 24 horas, tem-se um intervalo em graus de 1 hora, sendo que o resultado dessa divisão é 15. Assim, cada faixa de hora ou fuso horário tem-se uma extensão longitudinal de 15 graus. Para as localidades situadas em determinado intervalo de 15 graus, o horário será o mesmo. Considere-se então como primeiro fuso aquele que apresenta exatamente em seu centro o meridiano de Greenwich, cuja longitude é de 0 grau. Cada fuso se estende por 15 graus longitudinais a leste do fuso de Greenwich, o GMT, ou a oeste do fuso inicial, o GMT. Fica mais fácil, inclusive, entendendo aqui as imagens. Movimento de rotação da Terra e a divisão desses 360 graus da esfericidade da Terra pelo tempo de 24 horas, o resultado sendo 15. Isso significa que cada faixa de fuso dessa corresponde a um fuso horário. A Terra gira 15 graus por hora. Também observando o mapa na sequência, nós podemos entender um pouco melhor as citações anteriores. Veja, esse é o meridiano de Greenwich, atravessando o GMT ou UTC, a hora média de Greenwich, o tempo universal coordenado. Ele passou a ser a referência para a contagem das horas. Como ele está bem no meio deste fuso, nós teremos 7 graus e 30 minutos deste fuso a leste e 7 graus e 30 minutos desse fuso a oeste. Somando-se os dois, as duas longitudes, nós temos 15 graus, que corresponde exatamente à extensão de cada fuso horário. Vejam bem, os meridianos seguintes para leste ou para oeste também se compõem de 15 graus de extensão longitudinal. Cada fuso dos 24 fusos que existem possuem 15 graus de longitude. É muito importante que se entenda essa dinâmica que eu vou estar explicando agora em relação ao movimento de rotação da Terra. Esse movimento é realizado no sentido oeste para leste, ou seja, anti-horário. Portanto, todos os fusos que estão a leste do meridiano de Greenwich possuem horas adiantadas. Esses fusos registram horas mais tarde do que Londres, do que o GMT. E todos os outros fusos que estão a oeste do meridiano de Greenwich possuem as horas atrasadas, ou seja, mais tarde em relação ao GMT. Essa dinâmica se dá
horas adiantadas a leste, horas atrasadas a oeste, em função do movimento de rotação da Terra que se realiza no sentido anti-horário, de oeste para leste. Ok? Muito bem. Muito importante nesse texto de conexões para a sequência do entendimento sobre fusos, a existência da linha internacional da data, da LIDE. Existe uma linha do lado oposto do globo terrestre ao meridiano de Greenwich, exatamente do lado oposto, 180 graus a leste ou a oeste do meridiano, denominado de antípoda ao meridiano de Greenwich. Antípoda significa linha do lado oposto, isto é, exatamente do lado oposto está o meridiano 180 graus, também conhecido como antimeridiano de Greenwich. O meridiano de 180 graus localiza-se a 12 fusos para leste quanto para oeste do meridiano de Greenwich. Quando é meio-dia no meridiano de origem, no GMT, é exatamente meia-noite no antimeridiano de Greenwich, situada sobre quase toda a extensão do meridiano de 180 graus está a LIDE, a sigla para Linha Internacional da Data. E vamos entender também a dinâmica que ocorre na linha internacional da data, utilizando o mapa da página 56. Fiquem atentos, porque é necessário uma atenção redobrada para não confundir as informações que estarei tratando. Veja, quando se hipoteticamente imagina o deslocamento de um viajante do Japão em direção aos Estados Unidos, esse movimento é realizado do hemisfério leste para o hemisfério oeste, do Japão para os Estados Unidos. Quando o movimento é realizado nesse sentido, ao cruzar a linha internacional da data, esse viajante não vai alterar as horas, mas sim a data, o dia. Ele deve automaticamente retirar, diminuir 24 horas, ou seja, ele estará no dia anterior. As horas permanecem as mesmas. O que se altera é a data, é o dia. Imaginando que essa viagem saiu daqui, como exemplo, numa data de terça-feira, e ao cruzar a linha internacional da data, o relógio marque 10 horas. Ele continuará marcando 10 horas, mas ao atravessar para o hemisfério oeste, será 10 horas de segunda-feira, ou seja, do dia anterior. Eu sei que isso é meio estranho, mas é exatamente essa a dinâmica. E o oposto se aplica quando esse movimento é feito do hemisfério oeste para o hemisfério leste. Aí nós vamos acrescentar 24 horas. Exemplo, se um viajante parte do Chile, hemisfério oeste, em direção à Austrália, hemisfério leste, então cruzando a linha da LIDE do hemisfério oeste para o leste, as horas permaneceriam as mesmas, porém com um acréscimo de 24 horas. Ele ia acrescentar um dia logo ao atravessar a linha internacional da data.
ok? Para revisar, ao cruzar a lide, um viajante muda a data, mas as horas continuam a mesma. E essa mudança de diminuir um dia ou 24 horas, data do dia anterior, depende do sentido do movimento. Quando ele é feito do hemisfério leste para o hemisfério oeste. E o contrário, quando se acrescenta um dia, data do dia seguinte, acrescenta-se 24 horas ou um dia, quando esse movimento é feito do hemisfério oeste para o hemisfério leste. Por quê? Como vimos anteriormente, o hemisfério oeste possui as horas atrasadas e o hemisfério leste possui as horas adiantadas. Ok? Na sequência, falaremos sobre os fusos teóricos e também sobre os fusos práticos. A disposição dos fusos em faixas delimitadas por meridianos que estão distantes 15 graus entre si, compõe um sistema teórico. Por questões de conveniências práticas, no entanto, os países ajustam os fusos de tal modo que, muitas vezes, deixam todo o seu território em um único fuso. Quero exemplificar aqui o caso da China. Veja, um dos maiores países do mundo em extensão territorial e que, por decisão do governo chinês, o país tem apenas um fuso horário. Caberia no território chinês tranquilamente mais de um fuso, mas é uma decisão das autoridades chinesas manter todo o território chinês em apenas um fuso horário, que curiosamente é o mais 8. Falando sobre isso, 0 GMT, meridiano inicial. A partir de leste, cada fuso aumenta 1 hora sucessivamente. Por isso, o mais 1, 1 hora adiantada, o mais 2, 2 horas adiantadas com relação ao GMT. Mais 3, 3 horas adiantadas com relação ao GMT e sucessivamente. No hemisfério oeste, o menos 1, 1 hora atrasada em relação ao GMT, o menos 2, 2 horas atrasadas com relação ao GMT, menos 3, 3 horas atrasadas com relação ao GMT e assim sucessivamente. A China está no fuso mais 8. Veja, acompanhe a trajetória do mouse. Todo o território chinês no fuso mais 8. Então, para saber a hora da China com relação ao GMT, eu vou somar com relação ao GMT 8 horas a mais. Com relação ao Brasil, para se ter uma ideia, que está no menos 3, eu deveria somar menos 3 mais 8, 8 com 3, 11. Ou seja, a China está 11 horas adiantadas em relação ao fuso de Brasília. Depois falaremos sobre os fusos brasileiros. Já o Brasil possui 4 fusos horários, mas isso fica para a sequência. O exemplo chinês com relação ao GMT, 8 horas adiantadas, com relação a Brasília, 11 horas adiantadas. Fusos práticos, você percebe que a trajetória de algumas linhas aqui de fuso, elas fazem algumas sinuosidades, alguns desvios. Esses são chamados os fusos
práticos. E o porquê? O que explica? Eles buscam alinhar os fusos aos limites das divisões administrativas internas, estados ou províncias, para manter na mesma faixa de fuso certas regiões de um mesmo país, para não provocar transtornos com relação à contagem das horas. Então existem os fusos teóricos, que as linhas são retilíneas, na concepção do padrão GMT, e esses desvios que a gente consegue observar no mapa se referem aos fusos práticos. Lembrando, nós estamos falando, então, da hora legal, a hora medida, calculada a partir do sistema padronizado do GMT. Na sequência, tem um exercício aqui comparativo, para que a gente possa fazer aí uma dinâmica. Vou citar ou comentar alguns exemplos. Com base no planisfério, fusos horários, hora legal, descubra qual é o horário nas cidades descritas abaixo quando, em Londres, no GMT, os relógios marcarem 17 horas. Então, quando exatamente aqui, ó, no fuso 0, os relógios marcarem 17 horas. Esse fuso abrange parte mais ocidental do continente africano, uma parte também ocidental da Europa, inclusive também passa pela capital da Inglaterra, Londres. Se nesse fuso os relógios marcarem 17 horas, que horas serão no Brasil? Por exemplo, então, a hora oficial do Brasil é o horário de Brasília, é o fuso -3. Então, 17 horas em Londres, -3, 17 menos 3, 14 horas no Brasil. Em Cairo, no Egito, aí a gente tem que fazer uso do mapa, recorrer a conhecimento geográfico também, né? Olha aqui. Cairo. Cairo está localizado no fuso +2. 17 mais 2, 19 horas. E assim sucessivamente. Em Los Angeles, está localizada no fuso -8. 17 menos 8, 9 horas. Na cidade do Cabo, África do Sul, localizada no fuso +2. 17 mais 2, 19. Aqui em Sydney, na Austrália, vem um caso curioso, porque Sydney está no fuso +10. Nossa referência é Londres, 17 horas, não é? E Sydney, na Austrália, ó, no fuso +10. Então aqui quando eu faço a somatória, porque Sydney está a leste, então as horas estão adiantadas. 17 horas mais 10 seria um total de 27 horas. Como o dia possui apenas 24 horas, isso significa que em Sydney já são 3 horas da manhã do dia seguinte. Aí aplica essa sigla aqui, ó, DDS, que significa data do dia seguinte. Esse tipo de cálculo só é possível com um mapa referencial, para que você possa ter referências de localização e poder, então, efetuar os cálculos difusos a partir de uma referência, que nesse caso aqui citado foi Londres, os relógios marcando 17 horas. Ok? Existem outros cálculos de fusos horários que nós vamos ver numa outra oportunidade. Até aqui, primeiro ano, o histórico dos fusos horários, o cálculo para que se determinasse a dinâmica, né, dos fusos horários a partir de 1884
toda essa dinâmica, né, de entendimento da linha internacional da data, as horas adiantadas a leste, atrasadas a oeste, é uma explicação sobre a dinâmica dos fusos horários. A partir da página 58, falaremos dos fusos horários brasileiros. Atualmente, o Brasil possui 4 fusos horários, mas ao longo da história, até recentemente, ocorreram algumas alterações nesses fusos brasileiros. Bem, o Brasil é um país muito grande, a gente sabe bem disso, e principalmente na extensão longitudinal, ou seja, leste-oeste, onde o Brasil, inclusive, é alguns quilômetros maior de extensão do que no sentido norte-sul. Então, apresentam mais de um fuso, países de grande extensão territorial, como o Brasil. Na aula anterior, nós também falamos sobre a localização do Brasil com relação ao meridiano de Greenwich. E aquele aprendizado tem muita importância nesse momento. Naquele momento, nós dizíamos, o Brasil está localizado 100% no no hemisfério ocidental. 100% do território brasileiro está localizado a oeste do meridiano de Greenwich. E isso influi diretamente sobre os 4 fusos horários brasileiros. Todos os fusos horários brasileiros são atrasados com relação ao GMT. O primeiro fuso horário brasileiro, ele é o fuso -2, ou seja, ele está 2 horas atrasados com relação ao GMT. Ele abrange todas as ilhas oceânicas do Brasil, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, a ilha de Trindade e Martim Vaz e principalmente o arquipélago de Fernando de Noronha, que é sempre citado como referência de localidade nesse primeiro fuso horário brasileiro. Ele está a 30 graus a oeste. 30 dividido por 15, 2. Por isso, -2. 2 horas atrasadas. O segundo fuso horário brasileiro, que é o que abrange a maior parte do território brasileiro, está localizado a 45 graus oeste. -3. 3 horas atrasadas com relação ao GMT. 45 dividido por 15, 3. Eu digo dividido por 15 porque cada fuso horário possui 15 graus. -3, 3 horas atrasadas. Sua abrangência, todos os estados da região sul. Então, nós no Paraná estamos no segundo fuso horário brasileiro, denominado de fuso de Brasília, fuso da hora oficial do Brasil, todos os estados da região sudeste, todos os estados da região nordeste. Também inclui parcialmente a região centro-oeste, pelo estado de Goiás e o Distrito Federal, assim como também inclui parcialmente a região norte, pelo estado de Tocantins, Pará e Amapá. É o mais importante fuso brasileiro, abrange a maior parte do território brasileiro. Nele está concentrada a maior parte da população brasileira. Terceiro fuso horário brasileiro, 60 graus a oeste. 60 dividido por 15, 4, -4. Este fuso está 4 horas atrasadas com relação a Greenwich. Ele abrange a maior parte da região centro-oeste, os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, parcialmente a região norte, estado de Rondônia, a maior parte do território do estado do Amazonas e todo o estado de Roraima. Um quarto e último fuso horário brasileiro
a 75 graus oeste de Greenwich, 75 dividido por 15, 5, por isso, menos 5. 5 horas atrasadas com relação a Greenwich. Ele abrange a região sudoeste do estado do Amazonas e todo o estado do Acre. Conferindo pela legenda, o verde é o quarto fuso horário brasileiro, 5 horas atrasadas com relação a Greenwich. O amarelo, o laranja aqui, como queiram, é o quarto fuso horário brasileiro, 4 horas atrasadas com relação a Greenwich. O roxo é o -3, o terceiro fuso horário brasileiro, e o vermelho, o que abrange as ilhas oceânicas do Brasil, fechando assim esse total de 4 fusos horários no território brasileiro. Reforço mais uma vez, todos atrasados com relação a Greenwich. E o destaque para o -3, o fuso da hora oficial do Brasil. Esses são os fusos horários brasileiros, devidamente localizados e detalhados. Finalizando a nossa aula, galera, não teria assim nem tanta necessidade em falar de horário de verão, porque em 25 de 4 de 2019, o presidente Jair Bolsonaro decretou o fim do horário de verão. E esse decreto foi feito com base em uma pesquisa que o Ministério das Minas e Energia fez. E segundo o resultado dos entrevistados dessa pesquisa, em torno de 53% deles optaram pela não adoção do horário de verão. Mas enfim, está aqui no nosso conteúdo, vamos entender o porquê até então da vigência do horário de verão desse decreto do atual presidente Jair Bolsonaro. De 85 de forma ininterrupta até 2019, parte do território brasileiro adianta seus relógios em 1 hora ainda em plena primavera no hemisfério sul. Isso ocorria normalmente entre o fim de outubro e início de novembro. Trata-se do horário de verão. E o principal objetivo da adoção do horário de verão era, então, reduzir o consumo de energia. Como? Aproveitando o prolongamento diário da luz solar. Durante o período de equinócio de primavera e principalmente de solstícios de inverno, solstícios de verão do hemisfério sul, o dia tem uma duração maior. Então, o propósito era aproveitar a maior luminosidade natural do Sol nos solstícios de verão, me desculpe, foi um equívoco, e reduzir o consumo de energia. Algo importante sobre a adoção do horário de verão, nós podemos confirmar aqui no mapa. Ele não era adotado em todo o território brasileiro. 2 regiões brasileiras, a região norte e a região nordeste, não adotavam um horário de verão. Por quê? Porque são regiões que estão em menores latitudes, são regiões que estão mais próximas à linha do Equador, e nessas regiões, a incidência de energia solar no decorrer dos 12 meses é praticamente a mesma, não ocorrendo essa variação de duração entre o dia e a noite. Então, o horário de verão era adotado apenas nas 3 regiões aqui identificadas, na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. É bom o esclarecimento, mas vale, mais uma vez, ressaltar que esse sistema não está sendo adotado desde 2019 e agora também em 2020. Ok, galera? Então, esses foram os nossos trabalhos
para finalizar o volume 1 do nosso primeiro trimestre, unidade 3. Fica aqui a dica para vocês também dos exercícios, do SPONT, da apostila, do caderno de atividades, do material que está sendo disponibilizado na SPE. Todas essas opções serão úteis, serão importantes para vocês complementarem o entendimento sobre os conteúdos todos que estamos aqui desenvolvendo, não só também na disciplina de Geografia, como em outras disciplinas também, ok? Finalizada a apostila 1, eu fico por aqui. Até mais. Beijo no seu coração.